Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje, o vídeo da semana de tráfego pago, né, de vídeo técnico de tráfego pago. Como vocês podem ver, eu não estou no PC. Normalmente eu trago lá com os slides, né, mostrando um pouco mais a fundo as informações por ali. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito importante na vida de um gestor de tráfego, que a maioria dos gurus da internet aí não ensinam, né? Eles querem ensinar como ganhar milhões de reais faturando, fazendo tráfego pago, mas não ensinam o básico do básico, que é o alfabeto, né, do tráfego pago, né? As métricas, os nomes, as nomenclaturas que a gente utiliza no nosso dia a dia para conseguir interpretar tudo isso que a gente faz. Então no vídeo de hoje eu vou passar para vocês todas essas nomenclaturas, começando por métricas e alguns nomes que talvez você não conheça, que podem te ajudar a trabalhar um pouco melhor dentro da área, entender um pouco melhor as ferramentas e o teu próprio trabalho. Bem, e para começar, vamos falar um pouquinho sobre algumas métricas que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia, que vai estar presente no seu gerenciador de anúncios, seja no Google, seja no Facebook, que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor essas plataformas. Para começar, vamos falar sobre impressões. Muitas pessoas confundem as impressões com visualizações únicas, porque eles não sabem exatamente o que são impressões, né? Então, para exemplificar, uma impressão é referente a quando o seu anúncio aparece na tela do teu cliente, do teu possível cliente, no caso, né? E a visualização única é quando tem uma real visualização. Então a impressão ela aparece na tela do teu cliente, pode aparecer mais de uma vez, por exemplo. Porém, se aquele cliente parar e visualizar o seu anúncio por pelo menos 3 segundos, ele conta como uma visualização única. Então, por exemplo, você pode ter 1000 impressões e 500 visualizações únicas. Isso quer dizer que 500 pessoas viram o teu anúncio, mas essas 500 pessoas, elas viram pelo menos 2 vezes o teu anúncio. Que aí a gente parte já para uma outra métrica, que é a nossa frequência. A frequência é nada mais, nada menos do que a quantidade de vezes que um anúncio aparece para a mesma pessoa em um dia isolado ou num período que você selecionar. Então, nesse caso, a nossa frequência é 2, porque aparece 2 vezes o teu anúncio para uma mesma pessoa. Lembrando que isso daí você pode configurar dependendo da plataforma, tá? Então, no Facebook, por exemplo, se você faz um anúncio especificamente para engajamento e visualização de vídeo ou imagem, você consegue colocar a frequência desejada, tá? E muitas vezes é bom você controlar isso daí, porque muitas pessoas odeiam ficar vendo anúncio repetido. Então, às vezes você está tentando atrair a pessoa para o teu perfil, e aí você aparece 4, 5, 6 vezes para a pessoa. E aí ela fica com um certo ranço de você por ter aparecido tantas vezes. Então, controla um pouco a frequência, coloca 2, no máximo, dependendo do conteúdo, 3 vezes, para a pessoa não achar estranho, não ser incômodo. E para continuar nessas nossas métricas, a gente tem o CTR, que é uma métrica que confunde um pouquinho o pessoal, porque ela não necessariamente é uma única métrica, né? O nosso CTR, ele normalmente é atribuído à questão de anúncio e clique, né? Então, quantas pessoas clicaram no teu anúncio? Qual é o CTR? Qual a porcentagem disso, né? Porém, o nosso CTR, ele aparece em várias etapas do funil. Então, você pode ter um CTR, por exemplo, de quantidade de pessoas que chegaram no teu checkout e realmente fizeram a tua compra. E aí você vai ter um CTR de 10%, por exemplo. Então não é só especificamente nos anúncios. Cada etapa de funil, entre elas, né, vai ter um CTR diferente. A nossa próxima métrica é o CPA, custo por aquisição, ou, se você quiser, o custo pela nossa conversão, né? Lembrando que a nossa conversão ela pode ser qualquer coisa que o teu cliente estiver buscando, né? Então, se a ideia é gerar page view, essa é a tua conversão. Então, você vai buscar ali qual é o custo pelas aquelas conversões, custo pelas visualizações. Se a conversão é WhatsApp, por exemplo, você vai ver o custo por WhatsApp, mensagem iniciada. Então, o custo de aquisição vai depender do teu objetivo, da tua meta de conversão que tu está buscando. LTV. O LTV é Lifetime Value, ou seja, o tempo que o teu cliente fica gerando dinheiro e capital para aquela empresa. Lógico que tem empresas que o LTV é muito baixo, então ela compra uma vez, por exemplo, um produto e não tem mais o que comprar e acaba não comprando nunca mais. Um exemplo, eu tenho um cliente que é de vistoria veicular. Dificilmente esse cliente vai voltar em pouco tempo, né? Ele vai comprar um carro, vai fazer um cautelar e depois, talvez depois de 3, 4, 5 anos, se ele for trocar aquele carro, ele volte ali a fazer um serviço. Agora, se você pega, por exemplo, um serviço de recorrência, como o mercado, por exemplo, todos os meses eu tenho que ir no mercado comprar café, porque acaba o meu café em casa. Então, o mercado, ele tem pelo menos um LTV de um mês aí comigo. Então, cada mês eu venho
repor esse estoque. Então, a LTV do mercadinho ali é muito grande comparado com uma vistoria veicular, por exemplo. Então, LTV é simplesmente o tempo que o cliente fica lucrando ali para a tua empresa. Lucrando não, né? Gerando lucro para a tua empresa. E para fechar, a gente tem o ROAS e o ROI, que são parecidos, mas são diferentes e a maioria das pessoas confundem. Então, para começar, o ROAS. O nosso ROAS é o retorno sobre investimento em anúncios, em publicidade. Ou seja, você não vai contabilizar fatores externos, ou seja, você não vai contabilizar custos além do anúncio da empresa. Então você vai pegar o custo que você teve ali, vai dividir pelo faturamento que teve bruto, e você vai ter um número que vai ser o seu ROAS, né? Quanto de retorno teve em cima daquele investimento em anúncio. Agora, o ROI, ele já engloba tudo. Então ele engloba tanto o custo com anúncio, quanto custo de operação da empresa, custo com funcionário, custo por locação de lugar, por exemplo. Então todos esses gastos da empresa, dividido pelo faturamento, te dá um ROI, que é um valor de retorno sobre tudo o que a empresa tem de gasto. E agora vamos partir para funis, né? O que é um funil de vendas e o que é um funil de métricas, que muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas não é. Para começar, o funil de vendas, ele já é um conceito muito antigo no marketing, né? Então é literalmente a jornada do teu cliente dentro da tua empresa. Então, desde o primeiro contato, dele visualizar o teu anúncio até o fechamento, isso é a jornada inteira dele, e aí você consegue identificar as camadas do teu funil, né, do teu funil de vendas. Aí pode ser o anúncio, depois o telefone que ligou para ele, depois entrou no CRM para um atendimento, depois teve o fechamento, depois teve a venda. Isso é tudo, todas as etapas, né, que ele fez até realmente realizar a compra. O funil de vendas especificamente, ele engloba a empresa inteira, né, todo o processo, então você consegue encontrar furos até mesmo dentro da empresa. Então, por exemplo, você tem lá o seu anúncio que gera o clique, gera a mensagem, chega para o atendente. E aí do atendente ele não gera venda, ou ele não gera fechamento, ou não gera visita, por exemplo, se for uma imobiliária, por exemplo. E a gente sabe que aqui nesse atendente é o furo do nosso funil de vendas, porque o atendente não está convertendo, o atendente não está vendendo. Isso, lógico, se você analisar que os clientes que estão chegando são bons, né, que são com uma qualidade. A gente está levando em consideração que você é um bom gestor, você está trazendo um bom resultado e os clientes são bons. Então, se não fecha, é porque o atendimento está ruim. E aí tem um funil, tem um furo de funil que você tem que resolver para gerar um melhor resultado. Agora, quando a gente fala em funil de métricas, é bem autoexplicativo, na verdade, né? Diferente do funil de vendas, que a gente engloba todo o processo da empresa, no funil de métricas a gente engloba apenas as métricas de anúncios dentro de plataformas, né? Ou seja, a gente vai ter lá impressão, clique, carrinho, page view, checkout, compra, e tudo isso tem métricas dentro das plataformas. Como eu falei, dentre essas métricas tem CTRs de cada uma delas, e o funil de métricas ele serve exclusivamente para você identificar furos dentro da tua operação digital. Então vamos dar um exemplo que é bem fácil de entender. E-commerces, eles bebem muito do funil de métricas. Por quê? Porque praticamente toda a operação acontece ali no e-commerce. Só vai acontecer de sair um pouco se o e-commerce enviar o produto para eles. E aí depois, né, que faz a venda, aí já entra no outro funil, porque é no funil de entrega, atendimento ao cliente, para conseguir feedbacks e tudo mais. Então, quando a gente está falando de gerar resultado em vendas online, o funil de métricas é muito importante, porque a gente consegue identificar onde é o furo daquele funil, onde é o furo da operação digital. Então, às vezes a gente tem um anúncio que tem um CTR muito bom, tá gerando pessoas, tá levando para a página tá legal, tá convertendo, tá gerando carrinho, mas quando chega no carrinho, a pessoa não compra, a pessoa não gera checkout. Aí a gente sabe que o carrinho é o problema, talvez o carrinho não seja tão legal, o carrinho não funcione direito, o carrinho não é tão personalizado e faz com que a pessoa não realize o checkout dela. Ou a gente tem um criativo bom, mas quando a gente vai ver, nem metade das pessoas chegam na página de vendas. Isso significa que a página de vendas carrega mal, que a página de vendas não é bem otimizada, então a gente vê que o furo é ali e tem que resolver a página. Então, toda vez que a gente trabalha com funil de métricas, a gente consegue identificar erros, furos que podem melhorar os nossos resultados a longo prazo dentro dessa operação. E aí eu falo que gestão de tráfego não é especificamente só fazer campanha, né? Então você precisa saber analisar, fazer estratégia, resolver furos
para você ter um resultado. Porque não adianta nada você fazer uma boa campanha, que tem bons criativos, gerar esse resultado com cliques, por exemplo, chega no site, o site não converte. Então você precisa ter essa visão analítica, estratégica, para conseguir auxiliar os teus clientes ou na tua própria operação para arrumar esses problemas para gerar um resultado legal a longo prazo. E para fechar o nosso conteúdo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre otimização. Quais são os tipos de otimização que a gente tem para utilizar dentro das nossas plataformas? E eu lembro que quando eu era menor, eu quebrei a cabeça para entender o que era realmente as otimizações, eu não conseguia entender o que o cara estava fazendo, e eu lembro que eu vi papo de 10 horas de conteúdo, todo dia eu via live para entender, eu não conseguia entender, até que eu encontrei um cara que ensinou de uma forma simplificada que eu consegui entender. Então eu vou tentar trazer essa forma simplificada. Para começar, otimização nada mais é do que você melhorar o que já está funcionando para você gerar mais resultado. E aí temos dois tipos de otimização. A primeira, a horizontal, e a segunda, a vertical. Quando a gente fala de otimização vertical, a gente fala em subir valor na tua campanha, ou seja, empilhar dinheiro, né? Pense verticalmente empilhando uma pilha de dinheiro, é mais ou menos isso. Então você tem uma campanha que está gerando resultado, está vendendo, e aí você aumenta gradativamente o capital dessa campanha para ela, a cada otimização, gerar mais vendas. E aí aqui eu sempre sigo a regra dos 30%, que é subir apenas 30% do teu capital por vez. Então, por exemplo, eu tenho um capital que tem R$100 por dia. Aí eu vou subir ali mais R$30, que é 30%. Daqui 2, 3 dias que eu vou otimizar de novo, aí eu otimizo 30% em cima desse 130. Normalmente não quebra o algoritmo da campanha e continua vendendo naturalmente e, lógico, crescendo, né? Porque você está aumentando aí o valor diário. Já a nossa otimização horizontal é você duplicar ou criar novas campanhas. Então você vê que o teu nicho não se adequa muito a aumento de valor, porque talvez o leilão fique muito caro ou você não consiga um resultado tão legal. E aí o que você faz? Você duplica as suas campanhas que já estão funcionando ou faz campanhas novas parecidas com as que já funcionam. Então você tem uma campanha, você pode duplicar ela com o mesmo valor, com as mesmas características e começar a vender mais, porque ela vai mostrar para um público diferente aqueles seus anúncios e você vai vender o dobro pelo menos. Ou você pega aquela campanha que já está funcionando, entende por que ela está funcionando, cria criativos parecidos, campanhas parecidas e joga para subir mais resultado diariamente. Então é bem simples, bem fácil de entender. E aí você, logicamente, vai escolher o tipo de otimização baseado no teu resultado, baseado na tua estratégia, no que faz mais sentido para você. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é um conteúdo bem curto, um conteúdo bem rápido, mas um conteúdo importante para você que está começando e não entende nenhuma métrica, não tem um dicionário aí do lado para conseguir entender tudo isso, né? Porque realmente acaba sendo muito complexo quando tem muita informação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o teu like, comenta, compartilha. Se você quiser me seguir também, link abaixo do meu Substack e do meu Instagram, que eu posto conteúdos semanais sobre tráfego pago e um pouquinho mais profundos ali no Substack também. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!